Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Antologias Digitais. Olá, Ana, como é que estás? Tudo bem, como estás? Eu estou ótimo. Muito obrigado por teres aceito o convite de estares aqui hoje. Também és membro Pronto, nós somos os dois membros do Instituto Cultural de Évora, mas dada a experiência que tu tens tido nos diferentes projetos do ICE, sentes-te confortável a falar sobre este tipo de temas? Obrigada pelo convite. Sim, sinto-me à vontade e até acho que vamos ter aqui um debate interessante hoje, porque suspeito que vais ser mais da opinião de ser a favor dos livros digitais e eu vou ser mais a favor de utilizar-se livros físicos. Vamos ver o que sai daqui. Eu acho perfeito este debate que vamos ter. Tenho aqui então três perguntas para nós mesmos, sendo assim, para nós os dois debatermos sobre as questões que estão aqui nas três perguntas. Acho que irá ser, como tu disseste, um debate bastante interessante, porque tanto livros físicos como digitais, cada um tem as suas vantagens e as suas desvantagens. E é muito bom haver este tipo de iniciativas com perguntas abertas que permitam precisamente fazer uma análise reflexiva sobre a diferença entre ambos e quais as potencialidades que ambos também podem ter. E sendo assim, eu passo à primeira pergunta, que será para nós os dois, mas vais responder primeiro e depois eu posso também depois complementar e também dizer precisamente a minha opinião de vista. A primeira pergunta será: quais são os prós e contras entre as publicações de livros físicos e digitais? Ana, portanto, é logo aí uma pergunta rica, não é? Porque existem muitas vantagens e muitas desvantagens. Penso que a ideia geral que a população tem neste momento é que o digital é melhor para o ambiente, inquestionavelmente, e não é bem assim. Tem que ver com os hábitos de cada pessoa, dependendo se uma pessoa lê muitos livros, só lê de vez em quando, se tem disponibilidade financeira para investir muito, etc. Portanto, que aqui a questão é a ecologia, não é? Do que é melhor para o ambiente ou não. Talvez no caso de uma pessoa que lê muito seja melhor realmente comprar, adquirir um, um Kindle ou o iPad, ou seja, onde for e ler digitalmente para poder comprar ou pronto, fazer o download de vários volumes, que depois também isso irá ajudar na parte da supostamente com a madeira, com as florestas, não é? Também existe o argumento que para se criar os aparelhos onde se lê isso também induz à redução das áreas florestais, por causa dos materiais que são necessários ainda assim para a criação desses aparelhos. Portanto, quero dizer, eu até fiquei aqui meio confusa sem direção, porque há tanta coisa para dizer só nesta questão. Há muitas vantagens, muitas desvantagens. Depende bastante. É assim, entre as vantagens e as desvantagens, qual é que achas que tem mais desvantagens? Os livros físicos ou os livros digitais? Há várias, como tu disseste bem, estamos aqui a falar de quais são os prós, e contras, mas eu vou dizer a minha opinião, por exemplo. É assim, de facto, ambos têm impactos negativos no ambiente, porque, como tu disseste, mesmo os livros digitais estão dependentes de recursos eletrónicos que, por si só, esses recursos eletrónicos tanto causam como dependem de recursos naturais para serem feitos. Isso é verdade. Mas o interessante é que, de um ponto de vista objetivo, os livros digitais, os que têm menos impacto negativo no ambiente, acabam por ser os digitais. Ou seja, ambos causam danos, no entanto, os digitais acabam por causar menos. Porquê? Porque enquanto que os físicos tu fazes abate de árvores, fazes logo tu vais buscar diretamente os recursos à natureza, os livros digitais acabam por ser de forma mais indireta e é por causa dos suportes digitais que
que os livros digitais estão dependentes para as pessoas poderem lê-los, como tu estás num tablet, estás num computador, estás num telemóvel, claro que também emite aquelas substâncias para o ar um pouco mais tramadas para o ambiente, como nós sabemos, mas se formos a ver bem, enquanto que um livro físico tu vais buscar de forma direta os recursos à natureza, os livros digitais, o impacto negativo é indireto e acaba por também ser menor. Portanto, apesar de os dois têm contras principalmente na parte do ambiente, no entanto, acabam por ser os digitais que têm menos contras na questão ambiental. A nível de saúde, também é importante, podemos falar da questão da saúde. Claro Certo. que o que será que é pior para uma pessoa? Estar a ler livros num computador, num tablet ou num telemóvel, ou estar a ler livros em formato físico? Qual é que é pior para a saúde de uma pessoa, por exemplo? Eu sou mais a favor dos livros físicos nesse caso, Sim. porque por causa da saúde ocular e também mental, vá, a fadiga, que às vezes estamos muitas horas ao computador, é sempre bom sair dos ecrãs e ir ler um livrito físico. E até faz sentido. Se falarmos, por exemplo, da questão de quais é que achas que são os mais acessíveis? Livros digitais ou os livros físicos, a nível de acessibilidade? Sem dúvida, eu acho que os digitais são mais acessíveis e mais baratos, às vezes até mesmo grátis. Também existe a possibilidade de, se ir a uma biblioteca, também há acessibilidade até nível financeiro, mas Então, continuo a achar que o digital é mais acessível. então, a nível de acessibilidade, os digitais acabam por ser mais acessíveis. A nível de saúde, os físicos acabam por ser melhores no que toca à questão mental da pessoa e também a nível da saúde ocular também. Pronto, lá está, cada um tem vantagens desculpa, cada um tem prós e contras. Há uns que são melhores num aspecto e há outros que são melhores noutro aspecto. Também, por exemplo, a acessibilidade, além de ser mais fácil de adquirir, também sabemos, por exemplo, que uma pessoa pode estar a comprar ou a adquirir livros de forma ou mais baratos ou às vezes gratuitos a partir de casa, num computador ou num tablet, que é mais cómodo também. No entanto, o livro físico também tem uma vantagem nesse aspecto, que é faz a pessoa não estar na questão do sedentarismo, faz sair de casa também, faz ir a uma biblioteca, faz explorar o campo físico à volta de onde a pessoa habita e acaba por também, especialmente nas crianças, isso é muito importante a nível educativo, e portanto acaba por realmente também ter as suas vantagens. Ou seja, são vantajosos ambos em coisas diferentes. Têm também vantagens que compensam mais nos contextos do que outros. Se for, por exemplo, a nível ambiental, dado que um se calhar pode ter menos danos para o ambiente, se calhar um acaba por ser melhor que o outro, mas a questão da saúde é muito importante. Também temos que realmente ver esta parte. E vou ser sincero, só me lembrei da questão da saúde durante agora esta conversa que estou a ter contigo, é que me lembrei da questão da saúde, porque realmente a saúde ocular e a saúde mental é muito afetada por estas questões dos computadores e isto. Eu próprio, enquanto pessoa, sempre gostei muito de ler livros em formato digital, seja, por exemplo, bandas desenhadas japonesas, ou seja, os mangas, seja outros, poesia, o que seja. Sempre gostei mais gosto dos dois, mas tenho tido uma preferência pelo digital, mas também gosto muito dos livros físicos e sei que em Portugal há uma divergência de opiniões entre os livros físicos e digitais, até porque os físicos tu também podes sentir na mão o livro, né? E tudo. Sim, No digital não tens tanto, não dá para fazer isso. sim, quer dizer, a ideia do físico vai para além da praticalidade, é também quase um estilo de vida, não é? Toda a gente sabe como é sentir o cheirinho de um livro novo e ter a coleção de livros e sentir que realmente tens um objeto, especialmente se for um livro que gostes muito, é diferente da experiência de realmente ter do que possuir só digitalmente. Eu também conheço outras pessoas, também membros da nossa equipa até,
que também já me disseram uns que preferem livros digitais, outros livros físicos, e uma das razões pelas quais alguns preferem os livros físicos é precisamente a questão de sentir as folhas, o cheiro, de conseguir tocar nele, porque acaba por ser uma experiência, uma vivência um pouco diferente e mais vantajosa. O interessante, já agora, nesta questão é, existe uma forma de atenuar um dos contras dos livros físicos também, a questão ambiental. Visto que os livros digitais ambos têm desvantagens para o ambiente, mas ao mesmo tempo um tem menos que o outro, mas na parte dos livros físicos também há uma forma de contornar isso, que é da questão da economia circular, fazendo reutilização de livros já usados, especialmente nas Exatamente. escolas e noutros contextos, que permite, e é daí de um projeto que se está a trabalhar para se vir a submeter no futuro, que há de se chamar literatura circular, que é precisamente um projeto que também tem essa visão da reutilização de livros, pois isso é muito importante, pode ser feito através de bancos de livros, sessões, projetos que promovam precisamente isto, especialmente nas escolas, que é muito importante, por exemplo, a reutilização de manuais escolares, que neste momento existem muitos projetos virados para isso até nas escolas. Realmente, até mesmo dentro dos contras, há formas de atenuar ou dar a volta de certos contras que até os livros físicos têm nessa questão. Sim, olha, ainda bem que falas nisso, porque essa era precisamente a minha e geral conclusão. Pesquisei para falar sobre este tema, sobre estatísticas em fontes fiáveis, é claro. E realmente, portanto, enquanto que não existe uma conclusão definitiva se o digital é melhor para o ambiente, se é o físico, se é, pronto, qual é que é realmente quem é que ganha, a única a constância, não é? É que o melhor a fazer-se é realmente a reciclagem, entre aspas, ou seja, como disseste, reutilizar-se os livros, ir-se às bibliotecas, pedir-se emprestado, comprar em segunda mão. Essa sim é realmente a ação que nós podemos fazer se queremos contribuir para o meio ambiente. E, portanto, já que estamos num agente cultural que literalmente promove projetos culturais, mas que também ligados às vezes ao ambiente, podemos então analisar e considerar a fazer mais projetos e dar continuação a este trabalho, precisamente com essa perspectiva, com essas lentes culturais, digamos assim, que também acaba por ser bom para a questão das áreas ambientais. E acho que depois deste podcast provavelmente vão surgir novos projetos no ICE, precisamente vocacionados para essa área e para essa vertente com essa linha de raciocínio e fio condutor que estamos aqui precisamente a falar. Então, e agora, já falámos um bocadinho deste tema, desta parte, posso E, passar à próxima pergunta ou gostavas de ah, acrescentar mais alguma coisa no primeiro, aqui ainda na não, primeira? força, força. Então, pronto, e é uma coisa que temos estado a falar, agora podemos aprofundar mais um bocado nesta parte. Quais os tipos de livros mais vantajosos para o ambiente, físicos ou digitais? Pois então, quer dizer, nós já discutimos, já concluímos, já tudo. Pronto, depende dos hábitos, não é? Como já disse, nós, como Instituto, podemos fazer agora algum projeto que seja de empréstimo de livros, não sei, já estamos a tentar passar para o digital. Pronto, nós, como entidade, tentando fazer o que está nas nossas mãos, não é? Já foi tudo dito. Pois, exatamente, esta pergunta nós sem querer acabámos por falar nela na questão anterior. É precisamente isso, é os mais vantajosos, assim, pegando na discussão que tivemos no debate que tivemos há bocado, realmente, à primeira vista, quais eram os mais vantajosos para o ambiente? Ambos, os físicos e os digitais, ambos podem prejudicar o ambiente. Chegámos à conclusão que possivelmente os digitais inicialmente poderiam prejudicar menos o ambiente, contudo, chegámos também à conclusão que existem várias formas de contornar também as limitações dos livros físicos, através da economia circular e de comprar livros já usados, ou reutilização de livros usados e projetos precisamente nesse âmbito, e que isso acaba por fazer que
apesar de possivelmente, inicialmente, os digitais à primeira vista serem vantajosos no sentido de estarem dependentes, mas estarem menos dependentes dos recursos do ambiente, contudo, mesmo os físicos prejudicando mais à primeira vista, existem, portanto, formas de contornar as limitações então dos físicos e também acabarem por serem vantajosos na mesma, pelo menos a sua reutilização, numa perspectiva de economia circular, para as questões ambientais. Não esquecendo que, até pondo aqui esta perspectiva, se nós pensarmos na produção, claro que se nós pensarmos na produção de livros, lembrarmos precisamente na questão de criar, produzir livros, podemos chegar à conclusão que os livros físicos, a nível de produção direta, podem ser um bocado piores por causa da questão dessa dependência direta. Mas após serem utilizados e depois forem reutilizados, e mesmo um que foi, por exemplo, há anos, feito há anos, e agora não precisar de ser feito mais porque foi feito apenas uma vez e está a ser reutilizado, faz com que também, mesmo a nível de produção, já não seja um problema para o ambiente hoje em dia, porque lá está, são livros que já foram, que estão a ser reutilizados e que não é preciso produzir mais exemplares dos mesmos. O que é que achas? Pois eu acho que isto, no fundo, nunca se vai deixar de fazer livros físicos, nunca se vai deixar de produzir iPads, nem nada do género. Nós temos cada um como indivíduo de tentar fazer a nossa parte, nós como entidade vamos fazer a nossa parte e é meio que aceitar as coisas como elas são e tentar se calhar fazer o bem noutro sentido, se está a haver problemas com a desflorestação, então vamos tentar ajudar nesse sentido de outra forma, que não Exatamente. tenha se cá diretamente a ver com livros, tentar ajudar de outras formas. E Doar dinheiro, sei lá. há várias formas e tudo. Olha, até está mesmo a nascer a ideia de um projeto. Na minha cabeça está a trabalhar. É assim. Eu gosto, sim, eu pessoalmente eu gosto muito deste tema também, eu e outros, mas porque há sempre um debate mesmo em torno sobre isto, e é sempre bom haver este tipo de debates e formas de ver as coisas e de fazer. Pronto, é assim, uma vez que nós trabalhámos este tema na primeira pergunta, fizemos agora uma reflexão novamente um pouco mais resumida sobre isso isto já tínhamos debatido. Posso passar, se calhar, à terceira pergunta, que é uma coisa que abordámos só superficialmente e podemos agora desenvolver um pouco mais. No futuro, palavra-chave, no futuro, quais serão os tipos de livros mais lidos e utilizados, físicos ou digitais? Pronto. Segundo as estatísticas, os livros físicos não vão a lado nenhum. Podemos deixar essa ideia de lado, porque lá está, também está associado ao estilo de vida, não é? Toda aquela, o romanticismo, não sei se é assim, aquela ideia de ler-se um livro, estar com o livro, sei lá, utilizar muitas vezes para pertencermos. Portanto, no futuro, segundo o que se viu, não, os livros físicos irão continuar a ser os que são mais vendidos e que têm mais lucro e tudo mais. Portanto, a questão era quais é que vão ser mais utilizados? Sim, mais lidos e utilizados no futuro. Ou seja, É, posso simplificar. Daqui a 20 sim, anos, qual é sim. que achas que é o tipo de livros mais utilizados e lidos? Físicos ou digitais? Daqui a 20 anos, por exemplo. Pronto, eu acho que é os físicos à mesma. Acho que há, pronto, com questões deste género, às vezes ficam meio. Só um debate aberto, não é? Não é conclusivo. Mais vale não estar a bater no ceguinho, não é? Queremos apelar ao digital, ok, vamos, mas também temos de ter noção da realidade. Se os livros físicos não vão a lado nenhum, então vamos tentar, lá está, pronto, outra vez, ir às bibliotecas, tudo mais, tentar não combatê-los, mas juntar-nos a eles e ajudar de outras formas. Eu tenho uma perspectiva
também sobre. Eu próprio já pensei, também já pensei várias vezes sobre o assunto. Fazemos isso daqui a 20 anos. Eu Sim, acredito que é provável que porque isto já acontece em alguns países. Nós usamos a experiência, por exemplo, de outros países. Há sim. vários países que neste momento, os livros em formato digital estão a ser mais utilizados e lidos e tal em alguns países, e dizem que o futuro há de ser a questão dos livros digitais. Porém, para nunca deixar a questão dos livros físicos irem por água abaixo, e até porque há várias formas de contornar as desvantagens deles, também nesses mesmos países há sempre projetos e outras coisas em que ainda mantêm na mesma os livros físicos, nem que seja para a preservação da questão deles enquanto cultura e tudo, e até mesmo porque há coisas que estão em livros físicos que não há na internet. Por incrível que pareça, existe, e é verídico realmente, que há muitas questões dos livros físicos, há informações até muito antigas em livros físicos e isso tudo, que não estão em lado nenhum na internet. É raro, mas isso ainda acontece. Estamos a falar dos primeiros registros de há muitos anos atrás, de informações históricas, de várias civilizações e elementos assim, que às vezes não estão encontrados. Pode haver vários artigos e outros elementos da internet baseados nesses livros, mas há mesmo registros, desculpa, livros que nunca deixaram até hoje ter autorização para passar informações deles para a internet. O que é muito interessante e, Não portanto, sabia. sim, portanto, quais é que vão ser mais lidos e utilizados? É assim, vai haver provavelmente uma sensibilização, mesmo futura, e há de ser mais os livros, se calhar, digitais, na minha opinião, que daqui a 20 anos, se calhar, há de ser os livros digitais que vão ser mais utilizados e, se calhar, mais lidos. No entanto, nunca esquecer que também lá estarão os livros físicos, sempre, provavelmente, e acredito que sim, ainda a serem utilizados. Pronto, isto também porquê? Se nós pensarmos hoje de uma forma, se pensarmos hoje no presente, vamos pensar da seguinte maneira. Quando chegamos à universidade, depende das universidades, como é óbvio, mas muitas das vezes, até os estudantes da universidade, quando vão buscar recursos para fazer os trabalhos, para fazer teses, está cada vez mais, digamos, não digo, não é, a palavra não é moda, não é bem isso, mas é cada vez mais frequente, se pensarmos bem, que os alunos, os estudantes, estão sempre mais a ir ver recursos digitais do que recursos físicos. Isto às vezes por causa da facilidade e da questão do gratuito, de estarem sempre a procurar mais versões digitais para fazer trabalhos, dar resposta às avaliações que eles têm, por exemplo. Claro que não só aí, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo também prático da minha parte. Eu, como muitas vezes não compro não compro mangas físicos, a esmagadora maioria dos mangas que eu leio são sempre tudo formato digital. E se eu for por mangas, já li para aí 5 ou 6 vezes mais mangas em formato digital do que li, por exemplo, em formato, ou tenho sequer, em formato físico. Pronto. Eu acho que depende das áreas, porque vamos, por exemplo, os manuais escolares, claro que nas escolas, eu estava a falar um bocado da universidade, mas nas escolas, por exemplo, ainda os manuais escolares são físicos, é tudo físico, portanto, eu acho que já neste presente, acho que já há certas áreas em que se utilizam mais livros digitais do que físicos, mas depois também há outras áreas e outros contextos que os livros físicos e isso tudo ainda são mais utilizados do que os digitais. Certo. Isto também, acho que qualquer dúvida, ok, temos sempre a nossa experiência, mas também basta consultar as estatísticas mundiais e até porque eles fazem previsões para os anos seguintes, até 20 e tudo mais, portanto, qualquer dúvida basta consultar aí. Eu gostava também de fazer só mais aqui um paralelo que eu lembrei-me agora. Pode não ter muito a ver, mas eu acho.
que talvez seja assim a melhor forma. Mas lembrei-me, por exemplo, que agora adotámos o sistema de com as palhinhas, como as de plástico faziam mal aos animais, não é? Salvem as tartarugas. Havia aí um movimento com esse nome. Decidimos, em vez de ter agora, produzir mais palhinhas de plástico, produzir palhinhas de papel. Claro que se nós só produzirmos palhinhas de papel, isso também será prejudicial de alguma outra forma para o ambiente. Ou seja, o que é que isto tem a ver? O que é que eu quero dizer com isto? Que se calhar vai ter que haver algum equilíbrio. Se no digital gasta, requer recursos mineiros, não é? Gasta isso, gasta zinco, gasta minerais, seja o que for. E, por outro lado, os físicos gastam madeira, gastam água, têm as questões dos transportes, etc. Se calhar a ideia é também ir fazendo um equilíbrio a certas alturas, durante 5 anos, 10 anos, tentar produzir mais ou apelar mais ao digital e depois nos 5 10 anos seguintes tentar mais apelar para o físico, não é? Faz sentido esta ideia, tentar ir rodando uma rotatividade de que área é que está a precisar mais de apoio. Estás a dizer que depende da época, do contexto, Sim, das variáveis metidas, e o espaço onde cada parte acontece e onde cada situação se opera. sim, e também como disseste há bocado, que depende do país, não é? Uns países é mais de certa forma, noutros países mais de outra. Depende dos recursos do próprio país. A maioria dos países, muitos países desenvolvidos, realmente estão sempre a bater na questão dos livros digitais. O padrão desses países é os livros digitais, claro. Com livros físicos ainda, mas não obstante, também pronto, depende dos recursos dos países. Eu também acredito que países ainda em vias de desenvolvimento não, se calhar não têm tanta facilidade a produzir ou sequer tentar a questão dos livros digitais. Eu acho que já há neles também, e há isso tudo, mas ainda é uma coisa que ainda pode estar a ser desenvolvida ou mais trabalhada, mas como tu dizes, nada como consultar estatísticas, informar mais, fazer pesquisas, se calhar a consultar e contactar organizações ou elementos desses próprios países, desculpa, para poder averiguar sobre esse tipo de situações. Pronto, não obstante, realmente o aparecimento dos e-books nas sociedades, o surgimento deste tipo de livros em formato digital, realmente veio dar muitas potencialidades, veio mesmo ser muito benéfico para as comunidades a vários níveis. Há uma coisa que nós não falámos há bocado, mas também que se aplica, que é às vezes mesmo tanto livros em formato digital, há pessoas que às vezes imprimem, se, por exemplo os livros tiverem plataformas que deem para imprimir, que às vezes isso acontece, é claro que também é mau para o ambiente estarmos a imprimir os livros, por causa estamos a gastar folhas, estamos a gastar tinteiros, estamos a gastar isso tudo. Portanto, claro que ou seja, nós podemos chegar à conclusão que, pelo menos a nosso conhecimento, pode existir projetos e pode existir modelos assim no mundo que nós não estejamos a par neste momento ou que não tenhamos pesquisado sobre isso, mas no nosso conhecimento atual não existe um sistema perfeito ou modelo de livro que realmente possa resolver estes problemas todos. Pá, existe muita questão da economia circular, que é muito bom e que atenua muitos destes problemas e tudo, no entanto, ainda não foi criado o modelo que realmente solucionasse tudo. Há quem diga que é utópico, mas pode também, de facto, vir a acontecer a pessoas realmente conseguirem, de uma forma empreendedora, arranjar mesmo uma solução, mas isso, claro, vai depender de várias variáveis. E, portanto, quando estamos aqui a pensar quais são os tipos de livros mais lidos e utilizados no futuro, se são os físicos, são digitais, se calhar daqui a 20 anos ainda existe este debate de digitais ou físicos e quais é que são mais ou dos contextos, mas pode acontecer daqui a 100 anos, se calhar 80 anos, 100 anos,
se calhar até se criarem novos tipos de livros que não existem na atualidade e nós não se podemos nem sequer imaginar como é que eles vão ser, porque há de haver pessoas empreendedoras que haverão de conseguir até criar, se calhar, um livro-objeto completamente novo. E portanto, pode até esta pergunta pode nem ser a resposta correta aos físicos ou digitais, mas se calhar um tipo de livro que ainda nem conhecemos, porque se calhar nem foi o modelo desse livro nem foi criado, ou se já foi, pode estar numa fase muito embrionária que qualquer dia pode vir a mudar o mundo, por exemplo. O engraçado, pronto, e também não obstante, também temos de pensar. Também existem outros tipos de livros, e citando a Cláudia Quintas, que ela também sabe neste momento produzir esse tipo de livros, existem os livros também sensoriais, ou neste caso Quiet Books, que são livros interativos com vários modelos, mini-jogos, coisas assim, feitos com feltro, feitos com vários tipos de materiais, mas pronto, acaba por ser uma variante de livros físicos. Portanto, entre variantes ou um livro completamente novo, a minha aposta, que seria muito interessante, era até lançar mesmo o desafio que quem se calhar ouvir este podcast ou quem tiver um dia contato com isto, nunca se sabe, vir a criar mesmo, tentar criar um modelo de livro completamente novo, ecológico, que possa resolver os problemas e as pessoas ficam. Então, mas há de ser sempre uma versão física ou digital? Sim, pá, a partir sim, mas sabe só o que é que a humanidade vai mais criar? Se calhar vamos criar coisas completamente fora de série no futuro que permitirá outro tipo de opções muito mais futuristas, talvez, não sei. Exato, olha, acho muito bem que tínhamos este pensamento positivo e empreendedor sempre, e quem sabe, pronto. No entanto, agora vamos tentar aqui focar no presente e nós, pelo menos como indivíduos e como entidade, prometermos fazer o que nós podemos e queremos e que é concretamente possível para ajudar. Exatamente, lançar projetos, trabalhar sempre em prol da comunidade e destas áreas e recorrer aos recursos que agora temos até um dia conseguimos melhorar mais e arranjar outras soluções alternativas e também melhores. Acho que podemos dar por finalizado este episódio de podcast. Gostarias de acrescentar mais alguma coisa? Não, só se o pessoal tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, por favor, comunique. E nós vamos sempre também tentar adotar aquilo que o pessoal também quiser. Então, damos assim por terminado este episódio. Só referir também e acrescentar que este projeto, esta iniciativa, também conta com o apoio do Instituto Português de Desporto e Juventude, nomeadamente através do programa OTL Longa Duração, que é a Ocupação de Tempos Livres. Muito obrigado mais uma vez a todos os que estiveram envolvidos, isto em especial à Carolina Lecoque, que está com a responsabilidade de precisamente fazer edição, gravação e produção dos conteúdos de áudio que irão agora ser brevemente publicados. E mais uma vez, obrigado por tudo.